Olá, ele já despertou a curiosidade de cientistas NASA nos Estados Unidos. Seu poder de comunicação com os que já morreram é inigualável. Sua forma de enxergar a vida e ajudar o próximo o transformou em um dos principais líderes religiosos de nossa história. Hoje vamos homenagear Chico Xavier e mostrar um pouco sobre este homem tão simples de Minas que é adorado em todo o planeta. Ele é um grande homem, é um homem do mundo. Com essa psicografia dele, essas cartas, me deu força para continuar, para lutar. Mas enquanto a gente não recebe, a gente não acredita piamente. Somente depois da primeira mensagem que nós realmente começamos a acreditar. Eu sempre costumo dizer que o Chico Xavier caminha por uma estrada bonita. Eu desejo caminhar. A partida dele de Pedro Leopoldo deixou uma lacuna incrível aqui na cidade. O Chico foi embora para Uberaba. Talvez tenha sido para a gente também ter liberdade com a cidade. Jesus Cristo. Tem pouco? As pessoas hoje em dia têm pouco de Jesus Cristo? O povo está muito distante. A cidade tem 50 mil habitantes e fica a apenas 30 quilômetros de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo cresceu muito desde 1910, quando no dia 2 de abril nasceu Francisco Cândido Xavier, com a ajuda da mãe, que morreu quando ele tinha 5 anos de idade, e da madrasta, que o incentivou a estudar a doutrina espírita. O jovem rapaz superou os desconhecidos sintomas de sua forte mediunidade. Desde pequeno via vultos, entrava em transe profundo e conversava com os mortos, inclusive com o espírito da mãe. Tais poderes não lhe deram uma vida confortável como a de muitos outros homens. Antes de seu pai se casar novamente, Chico foi entregue a uma madrinha que o fez sofrer muito. Já era funcionário desta fábrica de tecidos desde os 8 anos de idade. Trabalhou numa mercearia e em seguida foi ser funcionário público, exercendo a função de datilógrafo por 32 anos, até se aposentar. Nessa entrevista, Chico deu a demonstração de que não carrega sentimento de mágoa por ter apanhado muito e ouvir de desconhecidos que era um louco ao ter contato com os espíritos. Uma recordação alegre, porque ela está impregnada do dever cumprido. Chico sempre esteve muito doente. Na infância, sofreu uma moléstia de pele e foi atacado pelo mal de São Guido. Já adulto, foi submetido a cirurgias de hérnia e angina. Sua visão até hoje é deficiente. Com tantos sacrifícios, o médium já ultrapassou 70 anos de parceria com os que já se foram, revelando um mundo espiritual ainda difícil de ser compreendido por nós. Foi aqui no Ribeirão da Mata, mais conhecido como Açude, que Chico, aos 21 anos de idade, avistou pela primeira vez uma luz muito forte e que se transformou em uma pessoa. Essa pessoa se apresentou como sendo Emmanuel, que fez um convite, perguntando a Chico se ele estaria disposto a trabalhar na mediunidade. Mas, para isso, ele teria que respeitar 3 pontos básicos. O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, também disciplina. E não é que Chico aceitou? A conversa com Emmanuel está narrada nessa placa. O livro de bronze guarda um dos primeiros poemas escritos pelo mentor espiritual. O marco é uma homenagem ao filho mais ilustre da cidade de Pedro Leopoldo. O açude é cercado por uma mata, onde o médium passava os poucos momentos de descanso, meditando sob a sombra de uma das árvores. Emmanuel teria sido em outras vidas Públio Lentulus, um senador romano na época de Cristo. Até hoje ele acompanha Chico Xavier e coordena todo o trabalho de psicografias dos livros de vários autores. Essa é a rua São Sebastião, no centro de Pedro Leopoldo. Nesta casa moravam Chico, o pai, a madrasta e os 14 irmãos. Mas a partir de 1927, a residência também teve que dividir espaço para a sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que funciona até hoje e conserva alguns cômodos da casa da família Xavier. Foi neste pequeno quarto onde hoje funciona a Câmara de Passes
que Chico Xavier nasceu. E neste maior, até hoje são realizadas as reuniões espíritas. Depois de 72 anos, os bancos ainda são os mesmos das primeiras sessões. Junto à mesa, a cadeira onde Chico Xavier recebia as mensagens está no mesmo lugar. E foi aqui, numa reunião como esta, que os espíritos enviaram o primeiro livro psicografado pelo médium, Parnaso de Além Túmulo, uma série de poemas publicada em 1932. Não demorou muito e a imprensa estampava a seguinte manchete: casos singulares que desafiam a ciência moderna. E ainda questionava: poderá um rapaz inculto escrever poemas iguais aos dos grandes poetas? A verdade é que nessas páginas estão obras de grandes poetas brasileiros e portugueses, como Castro Alves, poeta baiano, que morreu aos 24 anos de idade. E no primeiro livro psicografado por Chico, assim escreveu: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Foi uma forma de tentar atestar a imortalidade da alma, que mais tarde chegou a custar manifestações de repúdio ao médium, partidas por pessoas que desacreditavam nos fenômenos ocorridos com o morador de Pedro Leopoldo. O médium ainda teve que responder a um processo movido pela família do escritor Humberto de Campos, que mesmo depois de morto, continuava escrevendo seus versos, e passou a se manifestar com o pseudônimo de Irmão X, afastando de Chico Xavier qualquer novo problema. Das 406 obras psicografadas pelo Chico e publicadas até dezembro de 97, a mais vendida ainda é Nosso Lar, que já está na 47ª edição, com 1.200.000 exemplares. O livro foi ditado pelo espírito que atende pelo pseudônimo de André Luiz, cujo tema intriga qualquer ser humano: a vida além túmulo. Nós temos muitos bons médiuns, principalmente no Brasil, médiuns espíritas, recebendo belas obras. Mas o Chico, diríamos que é a maior antena psíquica deste século. Então ele tem mérito. Nesta entrevista à extinta TV Tupi, Chico revela que não se beneficia de nenhum dos livros comercializados pela editora. Os direitos doados às instituições espíritas do Brasil nos editam em maior número a Federação Espírita Brasileira, sediada na Guanabara, e na Comunhão Espírita Cristã, aqui sediada em Uberaba. Os direitos autorais pertencem a essas instituições e outras instituições espíritas que os publicaram. Já foram vendidos mais de 35 milhões de livros, traduzidos para 8 línguas, entre elas o japonês. Existem ainda versões em braille e hebraico, e é de Chico o recorde na vendagem de livros no Brasil. Na visão do senhor, que importância tem essas obras? Elas nos descortinam um horizonte novo, nos fazem entender a vida de outra forma, nos dão uma visão clara do plano espiritual, da reencarnação, nos dão a certeza da reencarnação, da justiça divina. Depois do intervalo, o momento de se despedir de Pedro Leopoldo, porque Chico Xavier teve que mudar de cidade e ir viver em Uberaba. O encontro de nossa equipe com as irmãs do médium. Super paciente. Agora, como médium, ele traz muita tranquilidade para qualquer pessoa que vai lá no centro, sente essa grande energia que ele tenta passar para todo mundo. A principal lição de vida é a paciência, porque em tudo que se faz na vida, a gente precisa ter paciência. Paciência para uma tristeza grande, para um negócio, para qualquer coisa você precisa de muita paciência. A maioria das pessoas, o que querem é uma bênção dele. A maioria. Alguns procuram mensagens de entes queridos, principalmente de filhos, né? Mas o principal é um conselho, uma proteção que eles pedem. Ele esteve parado durante 4 anos
não indo no grupo espírita da prece, mas ele atendia na casa dele, na nossa casa, em menos número, né, de pessoas, em volta de 300, 400 pessoas todos os sábados. Quer dizer que ele nunca teve sem atividade, sempre teve com atividade. Agora que diminuiu um pouquinho, vamos dizer, a parte de psicografia. Eu tenho feito bem menos psicografia, mas tem atendido a muito mais o povo mesmo. A vontade dele é ficar junto com o povo. A grande vida dele é dar alguma palavra de apoio para a pessoa que está triste. Não é só os os carentes, mas aos que estão precisando de uma palavra de afeto, de carinho. Isso, com certeza, todos conseguem lá. Eu acho isso incrível. Uma pessoa só conseguir fazer tudo isso. Que eu agradeço tudo que eu aprendi com ele, não só sobre mediunidade, mas sobre a vida em si. E que ele fique junto com a gente o máximo possível. Que eu amo ele muito. Janeiro, tudo. Ele tem lutado com o seu tempo edificante, com a sua luta incansável em prol daqueles que sofrem, que realmente o Espiritismo descortina novas chances de responsabilidade no viver, porque sabemos da existência nossa em outras vidas pretéritas, como também no nosso viver atual. Chico Xavier é realmente o símbolo do amor, da luz e da paz. André Luiz deu, através da mediunidade do Chico Xavier, um impulso novo ao Espiritismo no campo da assistência material e assistência espiritual. Nos fez conhecer as cidades no além, nos que realmente existem hospitais como na terra, da sustentação àqueles que já partiram, tranquilizou o coração de muitos que perderam seus entes amados. Programas assim realmente que destacam a integridade, que destacam o trabalho, o heroísmo de seres tão simples como Chico Xavier, trazem realmente para todos nós um alento novo, porque nós precisamos acreditar em alguma coisa mais. Precisamos acreditar que a vida é cheia de paz, que a vida pode ser repleta de amor se nós estendermos esse amor aos nossos semelhantes. Eu, pessoalmente, quando vim para Uberlândia, procurei o Chico Xavier. Ele me disse uma coisa que nunca eu consegui esquecer. Ele disse que não eram só os meus mentores que tinham que confiar em mim, não. Eu também precisava confiar em mim. E que eu fizesse um trabalho assistencial, um trabalho onde realmente as pessoas pudessem crescer junto comigo. E nós estamos aí no Núcleo Servos Maria de Nazaré, crescendo com o exemplo do Chico e esperando um ano realmente de muita luz, e para o nosso querido Chico, muito, muito amor e paz. Dos 15 irmãos dos 2 casamentos de seu João Cândido, 6 estão vivos. 3 irmãs de Chico ainda moram em Pedro Leopoldo: Dona Cidália, Dona Lucília e Tia Dora, como são conhecidas na cidade. Elas acompanharam o início da mediunidade do irmão ainda quando eram crianças, mas lembram que Chico sempre foi exigente na educação dos caçulas. Com a ajuda dos espíritos, o médium, ainda jovem e com muitos afazeres, descobria todas as travessuras dos irmãos. Chico foi um pai, um amigo, um pai carinhoso, mas a gente sabia que ele era bravo. Então a gente tinha muito receio de fazer as coisas para magoar. No dia 5 de janeiro de 1959, Chico se despedia de Pedro Leopoldo. Ele foi transferido pelo Ministério da Agricultura, mas segundo relatos do próprio médium, a mudança foi uma orientação dos espíritos,
que a escolha de Uberaba teria sido por causa do clima. Numa entrevista, Chico chegou a dizer que para o tratamento de uma labirintite, ele precisava de uma região um pouco mais quente que a de Pedro Leopoldo. A gente ficou triste. Talvez tenha sido para a gente também ter liberdade de ir com a cidade. A despedida de 39 anos atrás abalou os moradores da cidade. Entre eles, o historiador Geraldo Leão, que possui um grande acervo sobre a história do médium. Entre os objetos estão a certidão de nascimento, só averbada em 1905, os lápis utilizados nos primeiros trabalhos mediúnicos e um par de óculos usado por Chico. A partida dele de Pedro Leopoldo deixou uma lacuna incrível aqui na cidade. Mas a gente lembra que na segunda, sexta-feira, aqui na rua São Sebastião, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o movimento era intenso, de turistas, de pessoas que vinham para conhecer, para buscar o socorro, né? As pessoas aflitas vinham buscar o socorro através das mensagens, através das receitas, através dos livros e de uma palavra amiga do Chico. A presença do médium nas ruas de Pedro Leopoldo é inesquecível. Eu morava em frente à casa do André Xavier, que é irmão do Chico. E o meu quarto era bem na frente, e praticamente bem em frente à casa do seu André. O Chico saía do centro espírita, lá pela madrugada, e vinha conversando com aquele pessoal que eu acompanhava até a casa do seu André. E eu do meu quarto ouvia aquele pessoal alegre, conversando, e o Chico era muito alegre, né? Dava aquelas gargalhadas boas, né? Sadias. Chegava na casa do André e ouvia a música que ele gostava, a música clássica, né? Isso é uma coisa que a gente guarda com muito carinho. Xavier lembra que seu irmão sempre teve poucas horas para dormir. O dia dele era assim, levantava cedo e ia direto para o trabalho dele, voltava às 11 horas para o almoço, voltava para o trabalho ao meio-dia. E era isso. Quando era 5h30, 6 horas, ele vinha em casa, tornava a voltar, só voltava meia-noite. Meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, porque ele gostava de psicografar lá também. A senhora ficava preocupada com ele? Porque... Eu não tinha preocupação com ele. Sempre tenho preocupação com ele. Que tipo de preocupação a senhora tem? Eu amo demais o Chico e eu tenho medo assim, que aconteça a ele qualquer coisa, mas Deus é maior, Jesus é grande e toma conta dele todos os dias. Apesar da distância entre Pedro Leopoldo e Uberaba, dos poucos encontros com Chico desde sua partida e das trocas de correspondências, Dona Cidália sente que o irmão está muito próximo. A senhora sente saudades do Demais, demais, mas sei que ele não está longe de mim. Eu sei que ele está sempre próximo de mim. O que faz? Eu acredito que a gente longe está mais próximo. Ele diz isso para a senhora, nas cartas que ele escreve? Não, eu que acredito nisso. Ele escreve muito para a senhora? Muito não. Ultimamente eu tenho escrito pouco, né? A senhora imagina muito por quê? Não. As condições físicas dele não dá condição para tanta coisa, né? Logo agora que ele começou a trabalhar de novo, está psicografando. E é uma felicidade muito grande para nós. Talvez pela vida difícil de Chico, cheia de dificuldades. Criança, com humilhações e perseguições, Dona Cidália se apresenta como uma grande seguidora e se emociona ao lembrar das dores do irmão. Ele é um grande homem. Eu não posso falar o que ele é para a humanidade, mas para mim ele é um todo, ele é completo. Ele é completo em tudo, na fé, o ânimo que ele dá para as pessoas. Só mesmo um grande homem é capaz. Eu amo o Chico com loucura, adoro o Chico. Eu amo demais até. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que ama Chico, para você, Chico.
Beijo para todos. Te amo. Daqui a pouco, emoção também nos casos de psicografia de Chico Xavier. A justiça acata as cartas enviadas pelos mortos e se baseia nelas para absolver acusados de assassinato. Bom, falar de Chico Xavier, para mim é um grande prazer, porque ele se transformou num grande exemplo para todos os espíritas. Uma vez que desde criança ele já vem desenvolvendo uma grande atividade voltada para a doutrina espírita, e hoje ele é conhecido mundialmente pela sua característica principal de grande humildade, e que desabrocha cada dia uma sabedoria muito grande. E ele, em contato direto com a espiritualidade maior, ele vem dando exemplo de um grande cristão, sobretudo isso, trazendo para todos nós a grande mensagem do Cristo. Então reflete para todos nós o grande exemplo. Quem dera que a maioria dos espíritas hoje já tivesse entendido o que é realmente doutrina espírita. Porque ser espírita não é simplesmente frequentar uma casa espírita, porque você tem que ser lá dentro. E depois que você se transforma lá dentro como espírita, é aí que a doutrina espírita começa a sair de dentro de você, de dentro de nós, através de grandes obras. Grandes obras como o próprio Chico Xavier vem nos ensinando a fazer essas obras. Então, Chico Xavier, para mim, que já tive o prazer enorme de participar de reuniões com ele e de vivenciar com ele essa experiência. E é um prazer enorme você ter como companheiro de doutrina uma figura tão luminosa, tão cristã, tão bondosa e tão suave. Porque a pessoa, quando atinge uma humildade, uma sabedoria como Chico Xavier, puxa vida, é um presente de Deus a gente ter como companheiro de estrada. E o Brasil ganha com isso, e o planeta Terra ganha com essas pessoas iluminadas que já estão no planeta realizando trabalhos grandiosos como Chico Xavier. Espiritismo, se cai a leitura Homem de Bem, eu vejo nessa leitura a descrição do nosso querido Chico Xavier. Kardec foi muito feliz quando ele colocou esse Homem de Bem. Ele deu um roteiro para todos nós e principalmente para a gente ver o homem psi, o homem que, aliado o cérebro ao coração, produz as obras de bem. E o Chico é isso tudo. É esse grande luminar que veio das alturas celestiais e que traz para nós, que estamos reencarnados no planeta Terra, uma nova mentalidade, onde nós colocamos o coração e as mãos a serviço do amor ao próximo. E ele é para nós esse grande exemplo. Em todo o tempo, o Chico exemplifica, em todas as circunstâncias, em todas as suas falas e mesmo a maneira que ele tem de agir, ele mostra para nós o que o espírita cristão deve fazer em sua vida. Ele coloca todas as virtudes que um homem deve ter, o Chico tem escrito na sua fronte em letras garrafais. Ele é realmente um homem de bem que a gente conhece dentro do planeta Terra. E todos nós que estamos junto ao Chico, nós temos que cada vez mais melhorar a nossa performance. Os minutos que a gente passa ao lado do Chico, ele dá para nós conceitos, ele fala para a gente de Jesus e como Jesus gostaria que nós fôssemos no planeta Terra. Então, nós temos que ser melhorados. À medida que nós estamos junto ao Chico, ele está passando para nós os conceitos de Jesus, de Kardec e dele mesmo, que é um grande espírito reencarnado. Então, nós só temos, junto ao Chico, de melhorar a nossa condição de vida. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que ter paciência, nós precisamos, acima de tudo, de ser pessoas que dentro onde a gente vive, a gente tem que ser melhor do que os outros. Quem convive 5 minutos com o Chico Xavier adianta milênios dentro de si mesmo. E é isso que é importante na nossa vida,
criar para nós um paraíso, não um paraíso para nós mesmos, mas aquilo que o Chico fala, que nós temos que ser aquelas pessoas que possa fazer a felicidade do seu semelhante trabalhando, com as mãos no serviço. Ele nos exorta constantemente a isso. E aqui vai uma coisa muito interessante que ele falou de Tuiutaba e de Uberaba. Ele disse que Tuiutaba e Uberaba estão na mesma aba. E é isso, Chico. Aí vai essa ponte encantada para Uberaba, de todo amor, de todo carinho de Tuiutaba. Há 22 anos, quando Goiânia não era tão grande assim, um caso polêmico na cidade mexeu com a justiça brasileira. Um rapaz foi absolvido num processo que o acusava de ter matado o próprio colega. O réu ficou livre da cadeia graças à intervenção do além. Foi mais um fato para tentar comprovar a veracidade das psicografias de Chico Xavier. O caso é narrado no livro Lealdade. De um lado, José Divino, o assassino. De outro, Maurício Garcês Henrique, o morto. E a fúria da família em busca de justiça. José Divino, hoje comerciante, teria realmente premeditado a morte do amigo? Nos depoimentos, a versão do acusado se baseia num acidente. Primeiramente, o que aconteceu naquele dia? Ele foi me procurar cedo para ir para aula, porque a gente estudava no mesmo colégio e ele ia para aula comigo de moto. Ele pediu um cigarro para mim e eu não tinha cigarro. Aí eu fui ao quarto de dispensa onde meu pai guardava cigarro dentro de uma pasta. E ele abriu a pasta do meu pai para pegar o cigarro. Ele não achou o cigarro, achou um revólver que meu pai tinha na pasta. Ele tirou esse revólver da pasta, tirou as balas do revólver, eu vi ele tirando, só que ficou uma bala engastalhada, ele não deve ter visto. Ele fechou o revólver e puxou o revólver na minha cabeça 2 vezes brincando. E eu danei com ele, porque meu pai não deixava, tinha ciúmes, não gostava desse tipo de coisa. Eu tomei o revólver da mão dele para guardar, só que eu não guardei o revólver. E nisso eu sou pra cozinha, minha mãe lavando vasilha, e eu pedi um cigarro pra minha mãe. Minha mãe deu o cigarro pra ele acendeu o cigarro e entrou dentro do quarto. Quando ele entrou dentro do quarto, eu levei o revólver nele e puxei. E aí eu só ouvi o estampido. E ele caiu, o Zezé me tirou. A casa onde tudo aconteceu já não existe mais. Hoje é um cômodo comercial no bairro de Campinas, em Goiânia. Maurício foi levado às pressas a este hospital, mas não suportou as dores no tórax provocadas pelo único tiro. A primeira reação da família do rapaz morto, aos 15 anos, era de vingança. Que até então nosso problema era prender o rapaz, porque afinal de contas era um assassino, e aquele sentimento de justiça, de vingança, sei lá o que, a gente tinha ele bem enraizado. Para fugir do flagrante, José Divino, aos 18 anos de idade, viajou para São Paulo. Mesmo alegando não ter visto o amigo na hora do disparo da arma, ele passou a ser reconhecido nas ruas como um verdadeiro assassino. E o medo de uma condenação o perseguia, principalmente quando ficou sozinho. As pessoas, quando me viam, me chamavam de criminoso. Às vezes eu estava em festa, eu passava na porta do colégio, na época eu era rapaz novo. O pessoal gritava, criminoso, assassino. E nessa época, uma fase difícil da minha vida. Depois que aconteceu isso, antes de um ano do acontecido, eu perdi pai e mãe também. Eu fiquei sozinho. A perda do filho fez Dona Djanira procurar um conforto. 3 meses depois começou uma peregrinação atrás de um sinal que desse a ela a certeza de que depois de morto, Maurício estaria bem. A família recorreu à mediunidade de Chico Xavier. Mesmo assim, teve que esperar muito tempo para que finalmente o filho se manifestasse. 3 meses depois, logo que eu fui no Chico, que a gente passava ali 2, 3 dias na fila, conversando uma mãe com a outra, trocando as dores. Aí 2 anos depois que eu recebi a mensagem. Mas antes disso, a gente já tinha mudado a cabeça, porque já tinha visto tanta coisa no Chico, né? Já mudou tudo. Depois disso, a gente já começou a pensar diferente, de tirar as acusações, Mudou, e não é só a questão de acusação também, é um alívio que deu, porque fora disso, por dentro a gente tinha acabado, né? Eu tinha morrido, junto com ele. E quando foi que vocês começaram a acreditar que os mortos poderiam se comunicar com a gente?
Até então era vazia, a gente via as mensagens, lia muita mensagem, comecei a ler muitos livros, mas enquanto a gente não recebe, a gente não acredita piamente. Somente depois da primeira mensagem é que nós realmente começamos a acreditar. Porque as pessoas outras que leem a mensagem talvez não sintam isso, mas a gente como pai tem coisas nas entrelinhas, palavras nas entrelinhas, que só a gente sabe, que só a gente conhece. E a gente vê que é realmente do próprio espírito, do próprio Maurício. Então foi aí sim que nós demos valor. Ao todo foram 22 cartas enviadas pelo filho de Dona Djanira e do comerciante José Henrique. Em todas, Maurício inocentava o amigo que disparou o tiro e pedia que a família não fosse adiante com o sentimento de vingança. Essa segunda mensagem, a terceira, a quarta mensagem, que ainda me chama a atenção, que meu coração ainda estava duro ainda. Apesar de receber, apesar de acreditar, eu ainda tinha aquele sentimento de justiça, de querer ver o rapaz preso. Aí ele me chama a atenção, que ele fala numa dessas mensagens lá que eu tinha que acreditar nele, que ele estava falando era verdade, que realmente o rapaz não tinha culpa. Ser pai é diferente de mãe, né? E realmente eu, depois dessa outra mensagem dele, que ele me chama a atenção para que eu aceite as palavras dele como verdadeiras, foi a partir daí realmente que, apesar de acreditar desde a primeira mensagem, foi a partir daí realmente que o meu coração começou a amainar, eu comecei a ver, já não interessar mais na condenação do rapaz. Eu perdoei, mas a mágoa carrega. Não consegui falar que amenizou, que tirei a mágoa dele, não. Perdoei. Perdoei, não quero saber se está bem, se está mal, entendeu? Perdoei. Vocês não têm mais notícias do José Divino? Não, nunca mais tive notícias dele. Por quê? Não nos interessamos mais em saber da vida dele. José Divino tomou conhecimento das cartas de Maurício através da imprensa. Houve detalhes nas cartas, detalhes que nem no meu depoimento eu citei, eu não lembrava. Eu fui lembrar quando eu li as cartas psicografadas. Então não tem como negar. São coisas que só eu e ele sabia. As cartas com o depoimento de Maurício foram anexadas ao processo à espera da apreciação do juiz. Mas a grande dúvida era, uma carta da vítima morta poderia influenciar na absolvição do réu? A seguir você vai conhecer o juiz, que num caso inédito, deu a sentença baseando-se numa psicografia de Chico Xavier. Acreditamos que não só para o Lar Espírita de Uberaba, como para toda a comunidade espírita uberabense, diríamos que o nosso querido irmão Chico Xavier é um exemplo de dedicação na obra cristã. Então, para nós aqui do Lar Espírita de Uberaba, os diretores, nós bem sabemos que a obra é do Cristo. Então necessitamos de ter esta persistência, essa perseverança, nos preparando assim para os espinhos, para as pedradas. Então por isso que nos espelhamos nele como exemplo para todos nós. É um caminho, é um exemplo de dedicação total, de amor, de inspiração para todos nós aqui. Diríamos também, e sabemos que é um dos grandes médiums, uma das maiores antenas psíquicas, né, do nosso planeta. Então procuramos sempre nos espelharmos nele, buscando aqui essa dedicação, esse trabalho, né, para as adversidades aqui que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Então ele é o exemplo maior para todos nós aqui na instituição. Doutrina espírita, o nosso mentor espiritual. Chico Xavier também representa para toda a humanidade um modelo de vida. Isto porque a caridade, o amor não tem religião. E o Chico Xavier é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. A obra do Chico Xavier
é uma coisa assim muito grande, muito imensa em matéria de sabedoria, de ensinamento, de evangelização. Para a gente ter uma ideia, as obras do Chico que estão escritas, que é aproximadamente uns 400 e tantos volumes, dá para a gente estudar mais ou menos uns 100 anos. Ele é modelo para toda a humanidade, ele representa aí o amor, a caridade e essa pessoa que dá exemplo mesmo de humildade, de seriedade, acima de tudo, de muita disciplina. Eram férias forenses e o juiz Orimar de Bastos foi convocado a fazer o plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vista, achei que o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e outra é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada nos autos, nas alegações finais do advogado de defesa, na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem. E vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ali explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras dos adivinhos. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, quer dizer, não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Orimar de Bastos e numa terceira já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Perdi 6 anos da minha vida. Então foram 6 anos enrolado com processo. Parei de estudar. Hoje eu poderia ter formado. Na época eu larguei de estudar, não prossegui os estudos. Só tenho que agradecer a ele e ao Chico, né? Colegas, eu dizia, eu ia passando às vezes no corredor fora, falava, vem o juiz do além, juiz que decide do além. E isso foi uma crítica até que eu já estava encabulado. Será que eu agi certo, será que eu agi errado? Se não chegar tanto, pelo menos o juiz Orimar de Bastos, por intermédio de Chico Xavier, também recebeu cartas de colegas que já se foram. Ele veio receber uma carta psicografada dirigida a mim, através de o espírito do doutor Adalberto Pereira da Silva, que foi juiz em Piracanjuba, onde eu também havia sido juiz, e ali ele veio narrando o porquê que eu fui envolvido nessa decisão. O juiz Orimar de Bastos hoje está aposentado, mas exerce a função de advogado no estado do Tocantins. As lembranças do episódio que quase levou José Divino para trás das grades deve virar outro livro. Juiz e réu se viram muito pouco. José Divino acompanhou toda a entrevista no salão do júri do Fórum de Goiânia, disfarçado de operador de iluminação de nossa equipe. Escutou atentamente o que nunca teve a oportunidade de ouvir antes. Se houvesse a condenação, o Divino hoje talvez seria uma pessoa estigmatizada. E eu acredito que a justiça foi feita. E a justiça foi feita, vão acentuar, graças àquela mensagem que foi de dentro. Por isso que eu acredito e sempre falei e falo. Temos que dar credibilidade às palavras de Chico Xavier. Porque se fosse qualquer um outro, talvez a gente não acreditava. Mas com o Chico a gente tem que acreditar. Você acha que o juiz agiu certo mesmo, Zé Divino? Mas eu sei que é o Zé Divino? Esse é o Zé Divino. Eu não conhecia ele, tá vendo que eu não conhecia ele? Você já chegou a falar isso que o senhor me falou ali pro Zé Divino?
Não, aliás, eu vi o Zé Divino uma vez só. Eu não conheço o Zé Divino. Agora você me falou que esse moço aqui é o Zé Divino, até foi uma surpresa que eu tive e tenho o prazer de dizer realmente que eu apliquei a justiça. Eu acho que se realmente você fosse condenado, você teria um estigma na sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no processo, você não fez aquilo por querer. Aquilo foi um acidente. E eu tenho certeza que ficou marcada a vida toda você com isso aí. Mas acho que Deus é muito grande e você deve saber que foi uma aprovação que você teve, né? Para a família foi feita a vontade de Maurício inocentar o amigo. Há muito tempo Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual. Mas antes de se dedicar à nova tarefa, o jovem deixou através de Chico Xavier mensagens para confortar a família. Peça a meu pai para que no íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. Outros casos como o de Maurício surgiram nos tribunais brasileiros. A Psicografia ante os Tribunais é um livro que trata justamente do assunto. Chico Xavier chegou a ser interrogado para um processo instaurado em Gurupi, Tocantins, em que um rapaz matou o irmão. Através do médium, o espírito do morto também pedia a absolvição do acusado. Mas e quando Chico partia? Será que os espíritos que se comunicam com o mundo através dele deixariam de enviar as suas mensagens e livros? Bem mais modestos que o grande espírita, alguns homens já trilham o mesmo caminho. Coincidência ou não, vivem em Uberaba e já trabalharam com o médium. Tanto que a existência dos discípulos de Chico Xavier já corre pelo Brasil. Nós estamos em frente ao Centro Espírita Aurélio Agostinho, onde trabalha o médium Celso Almeida. O centro fica lotado de caravanas do país que chegam a Uberaba na sexta-feira, dia em que são realizadas as reuniões públicas. A maioria é formada por mães que vieram tentar um contato com filhos que já desencarnaram. É sempre assim. Quem deseja receber notícias de alguém que já morreu, deixa anotado o nome e datas de nascimento e de morte do falecido. Mas nem todos são atendidos. Durante uma hora, o espírita Celso Almeida utiliza um lápis e, com uma velocidade fora do comum, escreve notícias enviadas por moradores do plano espiritual. Em média, são 6 mensagens recebidas e todas são lidas para o público presente. O reconhecimento através de detalhes contidos nas psicografias é imediato. E não me falta o socorro daqueles que me chegam através da bondade de Deus para o auxílio que me socorre a dor da saudade. No sábado é a vez de buscar ajuda de outro médium que também recebe mensagens dos mortos. Carlos Bacelli já trabalhou por vários anos com Chico Xavier. Nas suas reuniões, também realizadas aos domingos, está boa parte das pessoas que no dia anterior foram até Celso Almeida. É uma busca incansável de conforto para mães que perderam filhos em tragédias, como esta senhora, que saiu de Montevidéu, no Uruguai, atrás de notícias confortantes da filha. Essa mensagem me ajudou a sobrellevar o dolor da pérdida. Sentimento de alívio por causa do contato via carta parece não envolver somente os que ainda estão por aqui. Do outro lado da vida também a saudade. As boas lembranças do convívio com os encarnados partem junto com a alma. E quando ele disse que ele estava se sentindo um ator com tantos holofotes, isso ficou evidente, porque meu filho era uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, e tudo que está aqui veio assim, dando um conforto que não tem palavras para explicar. Mas esses 2 homens seriam mesmo sucessores de Chico Xavier? E se o Bacelli partir primeiro que ele? E Chico acendeu uma grande fogueira, e que nós, os outros médios, não passamos de lenha para essa fogueira, não é? E o termo discípulo de Chico caberia a Bacelli e Celso? Eu sempre costumo dizer que o Chico Xavier caminha por uma estrada bonita, que eu desejo caminhar, mas ainda estou distante disso. E eu estou aqui junto a essas mães, junto à dor do meu semelhante, aprendendo alguma coisa, alguma forma de ajudar alguém. O curioso sobre as pessoas que procuram os médiuns de Uberaba é que a maioria, para buscar um contato com os espíritos, ignora a diferença das religiões. Essas pessoas vêm aqui trazidas
pela fé em Jesus Cristo e na imortalidade da alma. E se aqui vêm é porque acreditam na possibilidade do intercâmbio com esses familiares de além-túmulo. Porque nós precisamos ainda entender que esse problema de religião, ele ainda é muito pequeno diante da vida infinita, não é? Nós não podemos encarar a religião como nós encaramos, por exemplo, times de futebol. A peregrinação termina no Grupo Espírita da Prece. Depois do intervalo, você vai ouvir depoimentos de pessoas que convivem com Chico Xavier e ver a paciência do médium em apertar a mão de todos que o procuram. Bom, a maior fonte de informações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é Francisco Cândido Xavier. Então é um trabalho de evangelização, o maior trabalho feito por um discípulo de Jesus reencarnado em terras brasileiras. Nesse livro aqui, olha, Chico de Francisco, nós temos aqui uma passagem do Chico e uma informação de suma importância que eu gostaria de um minutinho da atenção dos ouvintes. Olha, fronteira genética. A pergunta foi a seguinte: por que jamais uma nação conseguiu invadir o Brasil e tomar parte de nossa pátria quando temos uma costa litorânea tão imensa? Porque toda vez que alguma nação planejava isso, nosso Senhor Jesus Cristo determinava que alguns milhares de espíritos desencarnados e que ainda habitavam esse país reencarnassem no Brasil. E ao invés de entrarem invadindo-nos pelas fronteiras geográficas, faziam-no pelas fronteiras genéticas. As leis de segurança planetária não permitiram até agora a invasão deliberada, de certo a fim de reservar determinada tarefa ou missão para os brasileiros do futuro, milhares dos quais filhos do invasor. Que cada um tira a sua conclusão desses ensinamentos do Chico. Nesse tão pouco tempo, o coração do Brasil, como o Chico é, uma criatura com tanto amor, com tanta doação, dedicação à humanidade, desde criança, é difícil nós encontrarmos alguém como ele que substitua esse coração tão generoso. Chico Xavier, ele vai ficar na história da humanidade como uma lenda. Einstein falou sobre Gandhi que as gerações futuras iriam se perder de pensar num homem como Gandhi encarnado entre nós, né? E nós pensamos no Chico da mesma forma, que ele, sendo uma criatura como ele é, as gerações futuras vão ouvir falar dele como se fosse uma lenda. De tão grande é o trabalho do Chico, que nós não temos condições de avaliar a extensão do trabalho do Chico. Quantas instituições de caridade foram erguidas no Brasil, fora do Brasil, por causa de uma convivência com ele de poucos minutos? Quantas pessoas se mudaram o seu procedimento, mudaram o roteiro da sua vida depois que leu uma obra sua? Então basta nós pensarmos nos mais de 400 livros que todos eles falam em Jesus, falam no amor, falam na caridade. Se você for fazer uma salada de todos os livros, a tônica do trabalho do Chico é a caridade. Então, uma pessoa como ele é uma pessoa assim que para nós perde qualquer conceito. Então, um conceito que nós assim gostamos de enfocar é que ele é o coração do Brasil. Que não existe ninguém aqui no Brasil com tamanha doçura, com tamanha bondade, com tamanho desprendimento para com seu próximo, doando noites e noites sem dormir para atender as pessoas necessitadas que batem a sua porta, perguntar coisas assim que um médico responderia: Chico, eu devo fazer uma operação? E ele, com aquela bondade toda, ele responde para todas as pessoas. O Chico, ele não é só importante no meio espírita, mas em todos os meios, devido à sua humildade e à prática da caridade, né, do amor ao próximo, que ele realmente realiza fazendo as suas obras. E o Chico, para nós espíritas, é de suma importância, devido às obras que ele trouxe para complementar a codificação espírita, que nos auxilia e muito dentro das casas espíritas. E é uma dessas pessoas que nós vemos que foi chamada e aceitou o chamamento, né? Praticou realmente aquilo que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor ao próximo. Chico, ele passa para todo mundo muita humildade, muito amor,
muita resignação, e todos que certamente ao encontrarem com ele vão sentir essa presença de espírito dele. É muito importante divulgar as boas obras das pessoas, né? Sejam elas espíritas ou não. É muito importante que as pessoas vejam coisas boas na televisão. E o Chico é uma dessas pessoas boas para se ver. O Domingão do... a parte média das pessoas, só que não que foi minha luz, caminho, certo? E está me instruindo até hoje para que eu possa também orientar os seres humanos. A obra do Chico é uma obra que não tem como falar para você, uma obra material, porque tudo que ele faz, ele é instruído por Deus, ele é um ser de matéria, mas espírito evoluído de luz, porque ele não vê, certo, o lado material, o lado financeiro do ser humano. A importância dele é ajudar o ser, e as obras que ele tem feito é só em dedicação de ajudar o ser humano e não de tirar aproveitos. Um exemplo de luz, porque eu lembro da passagem de Jesus, e ele é um espírito iluminado por Deus, porque ele é que nós deveríamos seguir, e seguir não só como pessoa, mas sim com espírito de bondade, perdoando, como sempre ele faz, perdoando todos os seus inimigos. Ele não tem mágoa, e sim, ele tem só caridade de ajudar o ser humano. Chico Xavier nunca trabalhou sozinho. Para suportar as críticas dos descrentes de suas obras, sempre contou com a ajuda de amigos. Os boatos já mataram o médium várias vezes. Muito bem, essa história da morte é mentira, não é? É brincadeira, não é mentira. Você sabe como é que começou essa onda, Chico? Não, não sei. Nós sorrimos ao lado dele há poucos meses, na residência mesmo, ele dizendo que na atualidade ele já está com a passagem comprada, mas que a empresa não quer levá-lo. Acho que está pronto, né? A hora que Deus determinar e achar que deve retornar ao mundo espiritual, ele retorna. César Carneiro trabalhou 34 anos com Chico Xavier e hoje auxilia o médium Celso Almeida nas reuniões espíritas. O trabalho ao lado de Chico fez com que escrevesse o livro Encontros com Chico Xavier, que, segundo o próprio autor, reúne 56 casos de ensinamento e conduta de seu grande mestre. Os amigos auxiliam o médium nos trabalhos em que Chico não pode estar presente por causa da saúde precária. São mais de 2.000 entidades assistenciais que praticamente sobrevivem graças à ajuda de Chico. O asilo em frente à casa do médium é um exemplo. Para manter os 28 internos, a casa conta com a venda de livros psicografados por Chico. Membros do Grupo Espírita da Prece ainda trabalham durante a semana. Distribuem alimentos para cerca de 700 pessoas carentes de Uberaba. Aqui elas aguardam para poder participar de um jantar especial, servido todas as quintas-feiras. Nossa equipe acompanhou o esforço dos voluntários num dia ainda mais especial, 2 de abril, data do nascimento de Chico. Tem gente que às vezes não tem uma carne para comer, tem gente que come só angu na janta, às vezes no outro dia não tem nada para comer, tem muita pessoa que é satisfeita, sim. Na década de 80, a distribuição de cestas de alimentos no Natal reunia multidões de humildes que formavam uma fila quilométrica no bairro que funciona o Grupo Espírita da Prece. Essa senhora, conhecida como Dona Yolanda César, de São Paulo, era a grande patrocinadora da distribuição. Mais modesta, é realizada semanalmente pelos companheiros do médium em Uberaba. O movimento aos sábados, em frente ao Grupo Espírita da Prece, é engrossado pelas famílias que passam o fim de semana em Uberaba em busca de conforto. A notícia de que Chico estaria frequentando as reuniões da casa ajudaram a aumentar o número de fiéis, que fazem plantão desde cedo para poder se encontrar com o médium. Na sua simplicidade, na sua humildade, este homem transmitir para todo mundo espiritualista exatamente a mensagem que deveria ser concedida a todos aqueles que se dedicam aos estudos espiritualistas, independente de crenças. E que eu gostaria de estar ao lado dele para aprender com ele a humildade, o amor, a caridade que ele pratica.
Para mim ele é um espírito de luz, tá? Que veio aqui para ajudar muita gente e cumprir a missão dele na Terra. É um anjo que Deus mandou para trazer luz pra gente. Muita paz. Mas quem procura Chico? O espírita João Cuim, também autor de livros sobre o médium, esteve junto a ele por longo tempo. Geralmente, as pessoas mais abastadas, mais assim, aquinhoadas, o procuram por causa de dores íntimas, né? Depois de 4 anos sem frequentar as reuniões, Chico hoje é recebido com aplausos na entrada do grupo espírita da prece. Um reconhecimento dos fiéis pelo seu esforço. A confusão que se forma é facilmente explicada pela adoração ao líder espírita, que também é confundido como ídolo por tantos admiradores. Recentemente ele passou por mais uma cirurgia e, graças à sua recuperação, pôde estar de volta a casa. Quem trabalhou mais, a medicina entre os homens ou a medicina espiritual? Olha, eu tenho muita fé na medicina dos homens, mas a medicina da espiritualidade deve ter ajudado bastante também para que corresse tudo bem, para que ele voltasse a estar junto conosco. Chico é sempre acompanhado por Eurípides e Gino dos Reis, dentista, e que o médium tem como um grande filho adotivo. A debilidade física limita suas mãos, que lentamente preenchem as folhas de papel com palavras ditadas pelos espíritos. Nesta noite, vieram do poeta Cornélio Pires. Vale no mundo, tem Deus, e amor na vivência necessária, a doutrina de Jesus. Cornélio Pires. Chico ainda recebe homenagens dos visitantes pelos seus 88 anos de idade. Gratidão. Muito obrigado. Encerrada a reunião espírita, Chico não vai embora. É chegado o momento mais esperado por todos. Para receber a multidão que quer vê-lo, foi organizada uma fila para que cada um possa realizar o grande sonho, que é entrar no centro e receber, mesmo que por alguns segundos, o cumprimento do médium. São mais de 1000 pessoas que vão até Chico, ou seja, todas que passaram o dia à espera do médium. O aperto de mão é rápido. As pessoas aproveitam para lhe desejar saúde, beijar-lhe a mão, pedir orações com um recado para o país. O que as pessoas mais precisam? Jesus. Muito. Jesus. Tem pouco, pessoas hoje em dia tem pouco de Jesus Cristo. Pouco é muito distante. Jesus Cristo. Mais do que de pão. Mais do que de pão. De pão, tem muita assistência. Abriu o coração para Jesus. Abriu o coração para Jesus. Mesmo com a saúde debilitada, Chico tem conseguido esse esforço. Só quando o último visitante se despede, por volta das 2 horas da manhã, é que ele deixa o centro espírita. Antes, Chico caminha pela casa, cumprimenta amigos e depois de 6 horas de trabalho, retorna para o descanso.
Há 20 anos, a imprensa noticiou a visita de um cientista da NASA à Agência Espacial Americana, a Chico Xavier. Este jornal relata que um aparelho captou sons emitidos pelos espíritos. A áurea espiritual de Chico foi sentida a um raio de 10 metros. Um fato considerado extraordinário, pois, segundo o jornal, outros médiuns pesquisados mostraram ter, através de aparelhos, uma áurea com apenas 2 centímetros. Uma amostra do tamanho do seu poder, descrito da seguinte forma pelo médium. Desde 1927, quando psicografei a primeira mensagem, eu senti que a entidade tomava o meu braço, como se fosse um instrumento quase orgânico para que ele pudesse escrever livremente. É como se o meu braço fosse um aparelho elétrico repentinamente ligado à força, cujo eu mesmo não posso precisar. Das emissoras do Sistema Integrado de Minas, TV Ideal, TV Inclusão e TV União. A sua produção só foi possível graças ao expressivo do Dr. Eurípides dos Reis e da comunidade Triângulo. Agradecemos a Maria Luísa Mendanha, responsável pela produção deste programa. O Sistema Integrado de Minas agradece especialmente ao jornalista Fábio Carlos, que com precisão e fidelidade passou a toda a pureza e dedicação ao do grande médium e maravilhoso homem, Chico Xavier.